Grupo de Brasil, Marli Piedra, Ana María Caldeira, Ana Luisa Passotti Damasceno, nos presentan el tema Las enseñanzas de Buda como iluminación en los tiempos actuales. Adelante, compañeros. Olá, amigos e companheiros de jornada. É com muita alegria que estamos aqui neste evento de linhas hierárquicas de ação e, desde já, agradecemos por esse auspicioso evento, especialmente agora, nesse tempo de Vesak. Nós, aqui no Brasil, estamos trazendo esse tema, os ensinamentos do Buda como iluminação nos tempos atuais. Nós, da Casa dos Vati, da Fundação Cultural Avatar, nos unimos como parceiros que somos e também parceiros dos nossos queridos amigos das linhas hierárquicas de ação para trazer esse tema, os ensinamentos do Buda como iluminação nos tempos atuais. Bem, o termo Buda, ele não é um nome, né? Ele indica um estado de espírito que evoluiu até um determinado ponto, um ponto mais elevado, e o Buda tem o significado, o nome Buda, de o iluminado, ou seja, aquele que possui o conhecimento e a sabedoria perfeita. Não corresponde a uma pessoa, e sim a uma consciência alcançada pela iluminação, e essa consciência repercute e pertence a toda a humanidade. O abençoado, o Buda, assim como ele era também chamado, disse a Ananda, seu discípulo: eu não sou o primeiro Buda que veio à Terra, nem serei o último. No devido tempo, outro Buda virá ao mundo. Ele proclamará a vida correta, totalmente perfeita e pura, tal como eu proclamo agora. E Ananda perguntou: como este Buda será conhecido? E o abençoado disse: ele será conhecido como Maitreya. Então, o Gautama Buda, ele trouxe a consciência da compaixão. E ele dizia que não existe verdadeira compaixão sem coragem. E ele fazia parte também dos ensinamentos do Buda, a alegria a todos os seres. E alegria a todos aqueles que trabalham. E isso é algo que nós estamos vendo, quanto que precisamos, a cada vez mais, nos momentos atuais, desenvolvermos essa alegria que o Buda, há tanto tempo, nos fala. E o Buda, ele, de acordo com a tradição, ele disse que a conquista da iluminação era fruto da meditação e reflexão sobre causa e efeito. Assim, a fonte e a causa primária de todo o sofrimento humano encontram-se na ignorância, que significa que se sofre por tomar a ilusão como realidade, procurar futilidades, algo não essencial, e negligenciar-se o bem mais precioso, que é o conhecimento do mistério da existência e do destino humano. Então, a luz capaz de dissipar a escuridão e de nos libertar do sofrimento foi proclamada por Buda como as 4 nobres verdades, que nós temos aqui na tela, né? Então, a primeira nobre verdade é que é o sofrimento da existência encarnada, e a causa desses sofrimentos está na ignorância. Então, é necessário interromper esse ciclo de sofrimento e, com isso, conquistar um estado de iluminação. E, como a última nobre verdade, esse caminho para terminar esse sofrimento consiste em reforçar gradualmente os elementos necessários
a serem aperfeiçoados para aniquilação da causa da existência terrena e para a aproximação da grande verdade. E para que essa grande verdade nos chegue, para que a gente alcance essa grande verdade, ele deu um caminho ótuplo, 8 aspectos que deveremos percorrer para alcançar essa grande verdade, para alcançar a iluminação. Então, é a reta compreensão, o reto pensar, a reta palavra, a reta ação, o reto viver, o reto trabalho, a reta vigilância ou autodisciplina e a reta concentração. E ele também nos chama a atenção para grandes obstáculos que são os grilhões que nos prendem, né, a esse mundo de ilusão. Então, ele nos chama a atenção principalmente para a ilusão da personalidade, para a dúvida, a superstição, as paixões físicas, a ira, o apego à terra, o desejo pelo prazer e pelo descanso, o orgulho, o autocontentamento e a ignorância. Então, o Buda nos dá um caminho que nós sabemos que não é tão fácil, mas que é possível de conquistar. No começo do ensinamento do Buda, a disciplina, ela visava a purificação do coração, da mente, de todo o preconceito e das más qualidades. Conforme o desenvolvimento, a ênfase do ensinamento se transformou e se concentrou na expansão da consciência. E ele nos dizia que o problema maior que nos aprisiona é o pensamento. Então, ele diz que muito mais do que a ação, muito mais do que a palavra, é o pensamento, porque desde a concepção de um pensamento mal, com má intenção, o homem já se sente, já fica aprisionado, mesmo que ele execute ou não esse pensamento. Mas ele traz isso como algo muito importante. Então, e ele dizia também que o fato de estar numa vida solitária na floresta, ela é útil para quem busca, mas ela é de pouca valia para o bem-estar dos homens, para o bem-estar de todos. Então, ele traz também as qualidades imensuráveis que é amor, compaixão, alegria e equanimidade. Então, é muito interessante, é muito importante que a gente reflita, aprofunde essas qualidades, essas 4 verdades, a nobre ótupla senda, e à proporção que formos aprofundando, vamos também nos transformando e fazendo as conquistas necessárias. Nós estamos agora vivendo o Festival de Vesak, esse momento tão importante e tão especial. Ele acontece, esse festival, fisicamente falando, no norte dos Himalaias, próximo à fronteira do Nepal, e acontece na lua cheia de maio. É uma cerimônia de tremenda significação esotérica, onde acontece um magnífico jorro de energia. E essa data se refere ao aniversário de todos os acontecimentos importantes na vida terrena do Buda, como o próprio nascimento dele, a iluminação e o desenlace do corpo físico. Então, o Buda também, ele nos dizia que um homem é um complexo de combinações e a cada momento sua natureza é definida pela qualidade das partículas que o compõem. Então, aqui nós vemos que a cada transformação, novas possibilidades se abrem.
uma nova visão se amplia. Então, o Buda também, ele nos fala das 3 alegrias dos Bodhisattvas, que é a alegria de dar, a alegria de ajudar e a alegria da percepção interna, da percepção eterna. E os ensinamentos do Buda, para esse momento atual, ele deve ser largamente difundido e aplicado. Então, o Buda nos trouxe a primeira exposição científica da comunidade como uma evolução da humanidade. Então, e ele dizia, aquele que compreende o ensinamento não hesitará em aplicá-lo na vida. Então, é preciso purificar o ensinamento, além de aceitá-los e de colocá-los na vida prática. E o que é essencial para o futuro imediato é manifestar-se-á por si próprio. A vida, na sua totalidade, deve ser purificada pela chama da conquista espiritual. Então, que a vida seja firme como um diamante, vitorioso como uma águia, e possa ele se estender a vida pela eternidade. Então, que nesse momento de mergulho e de conexão com as energias auspiciosas desse festival de Vesak, que entremos em profunda conexão com o Buda, com o seu aspecto feminino também, a Tara, e os seus conhecimentos, para que possamos internalizar e colocá-los na vida prática. Gratidão por esse momento, muito obrigada. Bien, gracias por la presentación. Venga, amigos, abrimos los micrófonos. Adelante con el diálogo. Bien, empezaré yo. Marley, ¿por qué crees que tiene tanto predicamento todavía las 4 nobles verdades de Buda? Marley, abre el micrófono. Sí. ¿Puedes preguntar nuevamente, por favor? La pregunta es que ¿por qué tiene tanto predicamento? Estamos en Tauro, el Festival de Wesak, las 4 nobles verdades de Buda. Eu não entendi, porque tem tanto... Entendeste, Ana Caldeira? Vigencia. Tanta importancia. Ah, sim, sim. Vigencia. Sim. Esse é um momento de grande jorro de energia que o Buda, que essa consciência nos traz. E como humanidade, nós estamos repetindo muitos padrões antigos, e a cada época o ensinamento nos chega, às vezes, com uma nova roupagem. E os ensinamentos do Buda, milenares, assim como outros que se seguiram, nos dizem da importância de nos transformarmos e também ligado ao sofrimento, né? Então, a dor muitas vezes existe, mas o sofrimento é, digamos assim, opcional. Então, a causa de todo sofrimento é a ignorância, é o apego. Então, estamos vivendo um momento onde, com o auspicioso jorro dessa energia, nos facilita o processo de transformação. E, por outro lado, o mundo inteiro está passando por uma transformação espiritual, né? Onde a necessidade de termos clareza do não apego às coisas
externas, as coisas materiais, não que elas não sejam importantes, mas muitas vezes olhamos e ficamos, digamos assim, viciado, vinculado ao que a gente pode pegar, ao que a gente pode tocar, ao que a gente pode ver. E o nosso mundo interior, a nossa realidade verdadeira, não damos a atenção necessária como humanidade. Então, é muito importante que a proporção que vamos nos trabalhando nessa questão ligada a desapego, à ignorância, a tudo isso que o Buda nos coloca, e ao mesmo tempo olhando como podemos nos transformar, essas energias de Vesak ajudam muito nesse processo de transformação atual, e todos nós deveremos colaborar, todos nós estamos colaborando e ajudar para que essa consciência de comunidade, como o Buda trouxe, não uma comunidade onde todos moram juntos, mas sim uma consciência de que somos um, de que estamos em processo de diminuir cada vez mais essa consciência, essa separatividade para uma unidade. Isso é maravilhoso nesse período agora. ¿Más preguntas, compañeros? Eu gostaria de perguntar a Marli e estimular a Marli a falar exatamente sobre este princípio, que é o princípio da luz, da iluminação, trazido pelo Festival de Vesak e trazido por Buda, no momento em que a humanidade está vivendo um processo profundo de iniciação para a luz, em que os procedimentos elétricos que chegam do universo como chispas de luz estão impulsionando a mente da humanidade como um todo e também daqueles que são parte do novo grupo de servidores do mundo. Como Obrigada. este grupo pode ativar, neste momento, a luz de Buda? Obrigado, Lúcia, pela pergunta. Eu vejo que nós aqui precisamos falar dessa iluminação, dessa luz que habita em cada um, e pelo princípio da correspondência. Nós temos a luz em todos os níveis. Então, isso significa falar do coração, porque lembramos que o coração ele tem um local físico onde se inicia um impulso elétrico. Então, existe eletricidade que a cada ritmo, a cada pulsar do coração, ele próprio se ilumina. Então, eu fico imaginando que nós temos um coração, cada um de nós, todos os nossos órgãos têm um coração, todas as nossas células têm um coração, a humanidade tem um coração, e o cosmos tem um coração, o universo tem um coração. Então, existe uma eletricidade universal que corresponde a essa eletricidade nossa, que pulsa no coração de cada um, que pulsa no cada coração. Lembrar que o Sol tem um coração, enfim, todos têm um coração, e que existe um pulsar uníssono, um pulsar que acontece sincronicamente. Então, é um momento onde nós podemos ter esse fogo
esse fogo ampliado e grupalmente ampliado. Eu acredito que o fator grupal ele é extremamente importante. Aqui, por exemplo, nós temos um coração grupal. E esse coração, ele também pulsa e ele amplia esse fogo. Lembrar que a luz é, digamos, um produto ou a consequência do fogo. Ele é o produto do fogo. Então, é um período muito interessante. Por outro lado, nós não podemos pensar apenas em nós e em nós como grupo. Nós precisamos pensar numa globalidade, num todo, como, por exemplo, o planeta. Então, nós tivemos uma belíssima apresentação antes falando sobre a sustentabilidade. Então, é importante que a gente se reconcilie com a natureza, que a natureza é a mãe, é o coração ardente da mãe. Então, que nós nos reconciliemos com a natureza, e isso significa pedir perdão por tudo que nós já fizemos à natureza. E a partir desse perdão, nós vamos cuidar da natureza. Nós vamos começar com o individual e colaborar nesse momento, nesse movimento planetário, onde a saúde do planeta é vital para que a vida seja mantida e continuemos nele. Então, é o coração do planeta, o coração do mundo. Por outro lado, eu gostaria de trazer mais um ponto para a reflexão, é que nesse trabalho de cura, que é o que está acontecendo a cada movimento que fazemos, individual ou grupal, é importante que nos reconectemos com a hierarquia. Ela é a ponte, e o coração também é a ponte para os mundos. Então, reconectar-se com a hierarquia significa aceitar a hierarquia com humildade, sem submissão, mas com a consciência de cooperação. Lembrar que o Buda falou dessa comunidade, ele falou em aceitar e colocar os ensinamentos em prática. Então, nós estamos falando de coração, e o coração como uma ponte que está, digamos, em conexão com os mundos. Lembrando que a Agni Yoga nos traz que o coração ele é um órgão, não somente que bombeia o sangue para todo o nosso corpo, mas que ele é um órgão, é um centro de energia, né? Nós falamos um órgão, mas sabemos que ele é um centro de energia, onde nos favorece, nos facilita a conexão com os mundos superiores. Então, é muito importante lembrarmos dessa eletricidade que existe no coração, que é o fogo do coração, onde está anclada a nossa energia, a nossa consciência, e é fundamental que nós despertemos essas energias que estão ancoradas no coração e coloquemos a serviço. Então, é um momento do Vesak onde essa iluminação do Buda vai favorecer essa iluminação ou uma quantidade maior de luz para a humanidade. Mas é preciso que a gente abra o nosso coração e aceite e, digamos assim, incorpore em nossas células esse fogo, essa luz. Não sei se respondi, Lucelena. ¿Alguna pregunta más, compañeros, compañeras? Você quer acrescentar alguma coisa, Ana Caldeira?
Não, Marli, eu penso que não. Eu creio que esse momento de Vesak ele é muito importante como uma grande ponte de união Oriente e Ocidente, foi uma porta aberta para essa ligação. E como diz o próprio Buda, né, nós estamos às vésperas e aguardando o advento de Senhor Maitreya, e o Festival de Vesak nos mostra a possibilidade dessa comunhão de ideais em todo o mundo. Falamos aqui, ouvimos, né, de vários grupos, a questão da participação, e essas 4 nobres verdades nos levam diretamente à questão das corretas relações humanas. Então, a prática, o entendimento dessa nobre verdade, de incorporá-la à vida, ao momento de cada um, ao momento que vivemos, é uma grande forma de estarmos contribuindo para uma evolução, para um passo da humanidade. A proposta de estarmos todos juntos, unidos, num trabalho comunitário, em que não há qualquer tipo de distinção, em que todos se unem pelo bem comum, como disse um dos slides nossos, uma vida solitária, ela não vai trazer um bem geral, especificamente à humanidade, mas o estar junto, é o viver o presente, é o desapego, a prática do desapego em todos os planos. Isso nos leva a viver uma vida realmente de irmãos e podemos dizer, somos todos um. Tudo que eu tenho é deles, porque tudo nosso. E essa energia que perpassa pelo coração de cada um, ela vai criando elos no coração do outro, no coração do grupo, no coração dos grupos, e com isso toda a Terra está ligada por esta mesma energia, e o planeta vai poder passar por uma etapa melhor e conseguir tornar-se um planeta sagrado, participando da vida do cosmos. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, compañeros, compañeras? Sobre el Buda, perdón, hay mucho para preguntar, pero fundamentalmente sería interesante, compañeras, que se detuvieran un poquito en el tema de la energía del cuarto rayo, ¿no? Armonía a través del conflicto, que es justamente una de las tareas a realizar para poder llegar a esos niveles, ¿no?, del plano búdico. Perfeito, é como diz o Buda, em tudo há correlação. Não há que eliminar extremos, há que buscar o caminho do meio. A partir dessa compreensão, nós conseguimos caminhar melhor. Mas para isso, é preciso observar as 4 nobres verdades. E a grande causa do sofrimento se encontra no apego. Esse é o maior problema nosso. Eu gostaria de acrescentar que nós ainda não somos um planeta sagrado. Nós estamos trabalhando para sermos um planeta sagrado e cooperarmos mais diretamente na vida, não somente planetária, mas na vida cósmica. Então, ainda aprendemos muito pelo sofrimento. E esse ponto precisa ser transmutado através do amor, através da beleza e através de uma ação, digamos assim, que seja que nós sejamos conscientes de todas as nossas ações. Isso é uma das questões que a Agni Yoga nos traz,
que é essa consciência de todos os nossos atos. Então, por isso que o Buda dava tanta importância ao pensamento. Mas um pensamento, digamos assim, não um pensamento que seja nascido do coração ou saturado no coração. A partir daí, o nível de consciência vai provavelmente nos ajudar a fazer essa transição. Aqui o planeta vai fazer não, né? Porque não somos nós que faremos. O planeta fará essa transição. Nós, não somente seres humanos, mas de todos os reinos que habitam esse planeta, precisamos nos unir para cooperar com esse processo, porque o planeta Terra nos recebe há tanto tempo. Então, Muy bien. que sejamos gratos, que sejamos muito gratos e cooperadores dessa transição planetária. Então, com muito amor, com alegria, como os mestres dizem, alegria é uma sabedoria especial, e com beleza. A beleza é fundamental nesse processo de transformação. E isso faz parte de mudar o nosso olhar para que possamos ver a beleza em todas as coisas. É engraçado porque no livro Tratado sobre o Fogo Cósmico, o mestre nos diz que o segredo do fogo ele está oculto na segunda letra da palavra sagrada, que é o U. E o mistério da vida está escondido, está dentro do coração. Então, mais uma vez, que nós possamos ser gratos e amorosos a essa transição planetária. Muy bien. Nati, ¿querías preguntar? Adelante. Sí, bueno, yo quería comentar que, bueno, dar las gracias por las ponencias y comentar que, bueno, que ya Vicente Anglada ya nos dijo que la humanidad que el problema realmente de la humanidad es la polaridad, sostener esa polaridad, y es complicado sostenerla porque es la que genera el sufrimiento. Y realmente, pues, Buda, pues, a través de sus enseñanzas, nos guía, porque realmente nos guía, no, nos da una práctica filosófica. Es así porque realmente lo que nos dice Buda es que pongamos en práctica una serie de acciones para generar ese camino del medio, ese camino que integre las dos dualidades. Y como dice Vicente, cuando sostenemos las dos dualidades, que es un problema que también, una cosa que ocurre un fenómeno que ocurre con la electricidad, cuando sostenemos las dos dualidades es cuando podemos generar la luz. Cuando nos ponemos en el punto medio. Y quería comentar que, bueno, y quería preguntarles que esto realmente es una filosofía de vida. ¿Es así? Lo de el octuple camino el octuple sendero es una filosofía de vida. Realmente é uma filosofia de vida, uma grande filosofia de vida, que nos traz um grande exemplo e o grande incentivo da possibilidade. É possível trilhar esse caminho, desde que você acolha. Não ter apego, como é colocado como o grande X da questão da segunda nobre verdade, né? A grande causa do sofrimento, é o apego em todos os sentidos. Uhum. Não é apenas um apego material, até mesmo o apego à sua verdade. Porque na medida em que você se apega à sua verdade, você despreza a possibilidade de ouvir o outro lado. Então, caminhar, né, tomando essa devida distância dos dois pontos para que você possa ter uma visão melhor. E há 4 palavrinhas mágicas nesse livro da Helena Hirsch,
que nosso trabalho foi todo fundamentado na Helena Redes, e ela nos traz a coragem, antes de mais nada, coragem, a alegria, a compaixão e a equanimidade. São 4 palavrinhas mágicas que precisamos gravar e seguir. Não sei se eu te respondi. Sí, sí. Martín. Martín, ¿querías preguntar? Sí, gracias. Me gustó mucho, sobre todo el pasaje donde hablan de la belleza y de la saturación del corazón. Y quería saber si podían hablar un poquito más sobre la diferencia entre el pensamiento y el pensamiento saturado de corazón. Gracias. Tem um dos ensinamentos da Agni Yoga que nos sugere uma prática. Na realidade, os ensinamentos que sempre nos foram dados são para serem colocados em prática. Então, na nossa vida diária, porque a gente precisa trazer para a vida diária, né? Não pode ser algo tão subjetivo, tão distante, que não consigamos alcançar. Então, o mestre pede que nós coloquemos um pensamento, repousemos um pensamento sobre o coração e observemos. A cada dia podemos fazer isso ou em algum momento. É muito importante trazer um conceito, Martim, das medicinas integrativas, onde, até por uma questão fisiológica, anatômica, o coração é o primeiro órgão a se formar no corpo humano. Quando o feto está em desenvolvimento, o primeiro órgão é o coração. Só que o coração, ele nasce no polo superior, digamos assim, junto do cérebro. E depois ele migra, ele faz uma migração mediana e repousa, ele fica onde nós sabemos que ele fica. Isso significa, dentro da medicina tradicional chinesa, de que a mente está no coração. Ela não é o coração, mas ela está no coração. A medicina antroposófica, ela nos diz que o coração, existe um polo neurosensorial que está no coração. E que o coração, da medicina antroposófica, é um centro rítmico onde equilibra todo o corpo na sua região superior neurosensorial e inferior, que é o músculo esquelético. Então, é o coração que faz esse equilíbrio como uma lemniscata. Então, com isso, ele equilibra todo o corpo. Então, é possível pensar com o coração e sentir com a mente. E essa saturação do pensamento, ela está ligada digamos, a conexão espiritual. Se a nossa consciência está ancorada no coração, então é através desta energia que saturamos, mas não pode ser apenas um pensamento superficial, e sim um pensamento conectado. E conectado com essa energia essencial. Então, essa saturação, ela faz uma enorme diferença se nós pensarmos que o pensamento cria formas. O pensamento age, ele atua. Então, imagine só os pensamentos saturados e conectados com a hierarquia. Eles certamente serão
grandes cooperadores para a transformação planetária, grandes transformadores. Então, a cada dia, nós podemos nos conectar com o nosso coração, conectar, repousar pensamentos benéficos no coração e permitir que eles sejam saturados. Ou então, nos conectarmos mais firmemente e mais constantemente à hierarquia e percebermos o que eles querem de nós. Não apenas o que eu quero, mas se estamos a serviço, o que é que precisamos? O que é que a hierarquia espera de nós? Então, tudo isso é uma saturação, e aí eu digo para você que essa saturação não é uma coisa apenas nossa, ela faz parte dessa conexão mais interna que precisamos tomar consciência a partir do momento que integramos o interno e o externo. Então, eu olho para fora, mas eu olho para dentro, porque o meu aspecto interior, a minha essência, ela me nutre num percentual muito maior do que o externo me nutre. Concorda? Então, a nossa essência, ela nos nutre muito mais. Então, precisamos fazer esse equilíbrio, mas precisamos voltar a nossa percepção para dentro, para que possa equilibrar entre esse dentro e fora. E isso faz esse processo mais intenso de saturação, porque está conectado às correntes cósmicas. Muy bien, compañeras. Gracias por la presentación. Todo un honor, para que igual que todos los disertantes. Francamente, todo muy, muy interesante.